O Instituto Butantan entregou hoje mais de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E por falta de matéria-prima, hoje a produção do imunizante foi suspensa. O Instituto Butantan aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote de 10 mil litros de matéria-prima para a produção de novas doses da Coronavac. Porque o governo da China ainda não autorizou, não liberou o embarque de 10 mil litros de insumos de IFA que estão prontos, destinados ao Instituto Butantan pelo laboratório Sinovac, e estes 10 mil litros correspondem aproximadamente a 18 milhões de doses da vacina. A entrega de hoje de mais de 1 milhão de doses da Coronavac faz parte da última leva de vacinas produzidas com o insumo chinês que chegou no mês de abril aqui no Brasil. A continuidade da distribuição depende da chegada de novas remessas de IFA. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, assim que o insumo chegar ao Brasil, o cronograma poderá ser recuperado. Nesse momento, o que se atrasa é a previsão. Quer dizer, nós tínhamos uma previsão de entregar em maio 12 milhões de doses, vamos entregar um pouco mais de 5 milhões. E em junho, temos a previsão de 6 milhões de doses, né? Se o IFA chegar muito rapidamente, né, vamos cumprir, recuperar o cronograma de maio e cumprir o cronograma de junho. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, afirmou que o ritmo de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo pode ser afetado, mas não paralisado. Nesse momento, nós estamos revendo e trabalhando de forma com muito planejamento para que a gente não tenha, do que já foi anunciado, nenhum tipo de perda, não possamos cumprir com aquilo que foi anunciado, temos isso muito criteriosamente, mas precisamos de mais vacinas. Durante a cerimônia de vacinação dos atletas olímpicos, hoje no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a assinatura da compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O ministro da Saúde participou da cerimônia de início de vacinação dos atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Durante o evento, Marcelo Queiroga admitiu comparecer novamente perante a CPI da Covid, se for convocado. O nosso dever como brasileiro é estar à disposição de todas as autoridades, seja das autoridades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para prestar contribuição e fortalecer a nossa democracia. Então, se os senadores julgarem conveniente que eu vá novamente prestar esclarecimentos, irei como foi da primeira vez, entrando pela porta da frente do Senado. Queiroga também disse que o governo aguarda a liberação de 10 mil litros de matéria-prima chinesa para a fabricação de novas doses da Coronavac e afirmou que a falta do insumo é uma questão contratual e não de diplomacia. E não há nenhum problema diplomático do Brasil com a China. A Fiocruz, inclusive, recebeu recentemente IFA proveniente da China. A questão do Butantan com a China é uma questão contratual e que eu espero que esse suprimento de IFA ocorra normalmente e a produção se regularize para que tenhamos também disponível a vacina Coronavac, como tem sido desde o começo do ano. O ministro também falou sobre a assinatura de um novo acordo com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses a serem entregues até o final do ano, totalizando 200 milhões de doses em 2 contratos. Hoje assinamos o contrato de maneira definitiva com a Pfizer com mais 100 milhões de doses de vacinas. Então, com esse esforço, nós temos a confiança que conseguiremos atingir essa meta. A vacina da Pfizer vai imunizar toda a delegação brasileira para os Jogos de Tóquio. Atletas, dirigentes e jornalistas vão receber as 2 doses, com intervalo de 21 dias, como recomenda a fabricante. Estratégia diferente da usada no Plano Nacional de Imunização, que vai espaçar as doses em 12 semanas. Em São Paulo, o judoca paralímpico Antônio Tenório foi o primeiro atleta vacinado contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose no centro de treinamento. Há um mês, o tetracampeão lutou e venceu a Covid-19. Passou por um momento difícil de 18 dias de internação, 2 semanas de UTI. Então, para mim, é muito gratificante esse momento. No Rio, os primeiros atletas a receberem a vacina no Centro de Capacitação Física do Exército foram o remador paralímpico Michel Peçanha
E a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por 6 vezes. A gente sabe que agora é reta final e poder estar tomando essa vacina nos traz muita segurança, nos traz confiança também, saber que, como o Marcos falou, nós vamos chegar lá e sem maiores problemas. A imunização é uma ação conjunta entre os Comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil e os Ministérios da Saúde, da Defesa e da Cidadania. Como contrapartida, 7.000 doses serão repassadas à população através do Programa Nacional de Imunização. Para os brasileiros, doses a mais. E a expectativa é que o Brasil traga de Tóquio muitas medalhas na Olimpíada, que quase foi cancelada por causa da pandemia. Queremos é que esteja todo mundo bem, né, todo mundo vacinado, que a gente consiga realmente controlar essa doença, essa pandemia e que, primeiramente, priorizar, né, a saúde de todos, né? Então, mas acredito que a gente vai conseguir sim fazer uns jogos lindos e o Brasil com muita medalha. Pessoas entre 50 e 54 anos com comorbidades e deficiências permanentes começaram a ser vacinadas hoje contra a Covid-19 em São Paulo. Imunizada, com certeza. Espera agora a segunda dose. O pai da Fernanda tem 3 comorbidades e ela veio junto, uma espécie de apoio moral. Foi fácil, a gente já fez o cadastro no site para antecipar, chegou ali, já fez a triagem e já entramos para tomar a vacina. E para dar tudo certinho, tem que estar com a documentação em mãos. Ricardo tem 50 anos e é hipertenso. Ele foi a uma unidade básica de saúde e recebeu a primeira dose da AstraZeneca. Bastante simples, é só trazer a receita do medicamento ou um atestado médico dizendo que você tem a hipertensão, comorbidades que lhe pertence, né? E apresentar aqui, é tudo muito simples, rápido. Pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades, além de comprovar a idade, precisam apresentar exames ou receitas médicas realizados nos últimos 2 anos. A ideia do governo de São Paulo é vacinar 865 mil pessoas desse grupo. Já nesse drive-thru no Memorial da América Latina, uma das dúvidas era sobre o tempo de validade dos documentos que comprovam a comorbidade. Não é que tem que ser durante 2 anos o documento que é a comprovação lá da receita do remédio. É que esse documento tenha no máximo 2 anos, né? Então ele tenha que ter, estamos em 2021 até 2019. É isso, não é que seja contínuo. O prefeito em exercício também disse que as autoridades médicas estão trabalhando para minimizar a interrupção da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan. Está dentro do cronograma. Lógico que a gente queria que pudesse ter mais vacinas e acelerar. Até a Prefeitura de São Paulo já fez 3 cartas de intenções para ajudar nessa questão do PNI, de aquisição de vacina direta. A gente fez carta de intenção com a Pfizer, com a Janssen e com a AstraZeneca. A Fiocruz entregou hoje 4 milhões e 100 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunização. Com isso, a fundação totaliza cerca de 34 milhões de doses contra a Covid-19 repassadas ao Ministério da Saúde. A Fiocruz anunciou ainda que vai receber no próximo dia 22 uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo para a produção de mais vacinas. A chegada de um novo lote de IFA está previsto para o dia 29 deste mês. Já a quantidade de matéria-prima disponível atualmente na Fiocruz só atende a produção até meados da semana que vem, garantindo a entrega das doses até a primeira semana de junho. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registrou 14 milhões e 28 mil recuperados. 1 milhão e 58 mil pessoas estão em acompanhamento. O Brasil registra 432 mil mortes causadas pela Covid-19. Os números seguem tendência de queda. De acordo com o último boletim divulgado pela pasta, em 2 semanas, a média móvel de mortes teve redução de 12%. E na hipótese de 90% da população adulta do Rio de Janeiro estar vacinadas até outubro, a Prefeitura da cidade quer voltar a realizar a tradicional festa de Réveillon e o Carnaval de 2022. As 33 regiões administrativas da capital fluminense agora estão na cor laranja, o que representa risco alto de contaminação para a Covid-19. A saída do risco muito alto foi constatada após redução no número de óbitos e casos confirmados da doença.
Baseado nisso, na próxima semana, o prefeito Eduardo Paes vai permitir a realização de festas e eventos no município. Você vai poder realizar evento desde que as pessoas todas sejam testadas nesse teste mais rápido no dia da realização do evento, retestadas um período depois. A Prefeitura do Rio anunciou ainda que se o planejamento de vacinar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose até o fim de outubro for cumprido, será possível o retorno da festa de Réveillon e do Carnaval na cidade. Nós vamos mover montanhas para fazer com que essas datas, esse cronograma possa ser cumprido. De novo, a gente só precisa de uma coisa, que é a chegada da vacina. Chegando nessas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter Carnaval, as pessoas podem voltar a se abraçar. Hoje o município voltou a aplicar a segunda dose da Coronavac em homens e mulheres de 64 e 65 anos, além de continuar imunizando os grupos prioritários com as vacinas AstraZeneca e Pfizer. Paes voltou a defender a reinclusão dos profissionais da educação na lista. Na semana passada, uma determinação do Supremo Tribunal Federal suspendeu a vacinação do grupo. Estamos recorrendo, enfim, dialogando com o Ministério Público para permitir que os profissionais de educação voltem a ser considerados como grupo prioritário. A gente ainda tem essas 2 semanas aí antes de voltar para o critério da idade. Havendo alguma decisão, a gente pode adaptar, ou até ali na frente pode se adaptar, incluindo em outros dias esses profissionais. E a Gabriela de França tem os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, gente. Até essa sexta-feira, nós temos 38.128.612 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou 18,1% da população brasileira. Receberam a segunda dose, o reforço do imunizante, 18.939.437 pessoas, o que representa aí quase 9% da população. No próximo telão, agora a gente vai ver como é que está essa distribuição entre os estados, de acordo com o número de habitantes. Rio Grande do Sul está na liderança, vacinou 23,38% da população. Na sequência vem Mato Grosso do Sul com 23,08%. São Paulo aparece em terceiro lugar como o estado que mais vacinou a população, com 20,18%. Espírito Santo com pouco mais de 19% e, por fim, a Bahia com 19,6% da população vacinada contra a Covid-19. Mauro. E agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, possa ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da pandemia. Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a decisão. Considero que, no final das contas, o Pazuello já é investigado, tem um inquérito que a Polícia Federal está tocando aí em relação ao caso de Manaus, então, na realidade, ele não é testemunha, Ele é réu nisso aí. E réu tem direito a ficar em silêncio. Para reduzir as filas nos locais de vacinação contra a Covid-19, Minas Gerais vai lançar um aplicativo de celular para facilitar o agendamento da imunização. O aplicativo Saúde Digital já é usado para dar suporte aos pacientes com Covid-19. Agora será possível utilizar a ferramenta também para a vacinação. O prazo para a adesão dos municípios vai até a próxima terça-feira. Os agendamentos poderão ser feitos a partir do dia 24 deste mês. O cidadão, ele entra no aplicativo, cria o seu perfil, data de nascimento, comorbidades, o local que ele quer ser vacinado, ele escolhe o posto de saúde que ele quer ser vacinado e o horário. Para ajudar quem tem dificuldades no uso de aplicativos, será permitida a inclusão de familiares no mesmo perfil. Um filho, por exemplo, poderá cadastrar os pais e avós. E o aplicativo, a partir da gestão do município, manda mensagem para o cidadão dizendo o local, o horário da vacinação e evite o que nós estamos vendo em vários locais, que são filas. Quem não for do público-alvo não vai conseguir fazer o agendamento. Já o município poderá acompanhar a vacinação em tempo real. Os dados serão enviados automaticamente para o sistema do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Hoje, quem enfrentou mais de 2 horas de fila em Belo Horizonte aprovou a novidade. A ideia é importante, porque agiliza, Eu acho que isso aí é formidável. Eu acho bom. Tem posto de saúde hoje gastando aí 1h30, 2 horas de fila, enquanto outros vazios, não tem ninguém. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais recebeu quase 339 mil unidades da Coronavac,
que serão utilizadas para a aplicação da segunda dose nas pessoas que aguardam há mais de 28 dias para completar o esquema vacinal. O estado recebeu também mais de 422 mil imunizantes da AstraZeneca. Cerca de 7 milhões dos 20 e poucos milhões de habitantes que nós temos serão imunizados até agosto e setembro. A expectativa de entrega prometida pelo Ministério da Saúde é que até o final do ano toda a população mineira acima de 18 anos será vacinada. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Fortes chuvas atingem a região metropolitana do Recife e a zona da mata do estado. 2 pessoas morreram soterradas, outras 2 continuam desaparecidas. A repórter Caroline Fernandes tem mais detalhes para a gente, né, Carol? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Mauro. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, Gabi, um adolescente de 16 anos e a mãe dele, de 36 anos, são as primeiras vítimas fatais do temporal que atinge desde ontem a região metropolitana do Recife e a zona da mata do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por outras 2 pessoas da família. Eles morreram em casa, soterrados, após um deslizamento de barreira ocorrido no final da tarde de ontem no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo informações da CODECIP, a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, até agora as chuvas provocaram cerca de 39 deslizamentos de barreiras. Segundo a CODECIP, 444 pessoas estão ou desalojadas ou desabrigadas. E as chuvas provocaram vários transtornos e muitos pontos de alagamento. A imunização contra a Covid-19 teve que ser interrompida em Jaboatão dos Guararapes. Hoje, na Avenida Recife, a Avenida Recife inundou em um caminhão frigorífico que estava transportando 5.000 doses de vacinas da Pfizer, ficou preso no local. Segundo o governo do estado, essas vacinas foram resgatadas com segurança e encaminhadas ao destino de origem, o sertão do estado. Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a previsão para este final de semana é de mais chuvas, porém fracas ou moderadas. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. E a gente confere agora a previsão do tempo em Pernambuco e em todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. E o final de semana vai ser com chuva na região norte e partes do nordeste, e isso deve durar até a próxima semana. No sul, o dia continua claro e começa com temperaturas mais baixas, depois se esquenta um pouco e não chove, tanto no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. No sudeste, o céu fica nublado em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas sem previsão de chuva. Em São Paulo, o fim de semana vai ser com céu aberto, começa com aquele clima de outono, depois o sol aparece, só que não esquenta muito. Máxima de 23 graus no sábado e também no domingo. No Rio, o dia fica abafado, com bastante nebulosidade, mas não chove. 28 graus no sábado e também no domingo. No Nordeste, a chuva forte e volumosa continua no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em praticamente todo o litoral nordestino. Então, atenção para o risco de alagamentos e deslizamento de terra. No centro-oeste, o dia continua seco e quente e em Cuiabá, os termômetros registram 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo tem que realizar o censo demográfico no ano que vem. Por lei, a pesquisa deveria ter sido realizada no ano passado, obedecendo ao intervalo de 10 anos entre um estudo e outro. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, teve que ser adiada. No mês passado, o governo federal alegou que não reservou recursos para o censo, o que levou ao cancelamento da pesquisa. O governo do Maranhão acionou a justiça, alegando que a falta do estudo prejudicaria o Estado no repasse de verbas, além de prejuízos para a estatística do país. E agora piorou o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que se recupera de um câncer. A repórter Estela Freitas está no Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital paulista, e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Estela. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Foi divulgado agora há pouco o boletim médico nas redes sociais do prefeito Bruno Covas, informando que o prefeito segue internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. Portanto, sedado, a equipe médica, neste momento, considera o quadro de saúde do prefeito irreversível. Ele está no quarto, neste momento, junto com familiares, e só para relembrar aí, ele já vinha enfrentando o agravamento da doença desde abril, quando foram identificados novos focos da doença no fígado e nos ossos. Portanto, ele precisou iniciar novos tratamentos, precisou passar por uma drenagem de líquidos que estavam acumulados na região do pulmão, região abdominal. Também precisou se submeter a uma alimentação suplementar via catéter para conseguir manter o peso. No dia 2 de maio, ele se licenciou do cargo da prefeitura justamente para cuidar da saúde. E aí, realmente, passou por novos exames, ficou internado aqui no dia 3. O dia seguinte, ele precisou ser internado na UTI para tratar de um sangramento na região da cárdia, justamente ali onde foi identificado o primeiro tumor do prefeito, já com metástase no fígado. E aí, então, ele passou por outros exames. Na semana passada, apresentou novamente um sangramento que foi tratado com radioterapia. No começo do tratamento, ele já havia passado por 4 meses de quimioterapia. Ao longo desses quase 2 anos, também precisou passar por outras sessões, nos momentos em que a doença se agravava. Nessa semana, ele estava sendo tratado por imunoterapia, justamente para reforçar o sistema imunológico do prefeito, para conseguir combater a doença, e também por terapia-alvo, que é com medicamentos que identificam e atacam algumas proteínas nas células cancerígenas. Então, agora a informação é de que o quadro se agravou muito e que a equipe médica considera a situação irreversível. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Mato Grosso do Sul, onde entregou títulos de terra para famílias no município de Terenos. Foram entregues mais de 2.000 títulos de terra para cerca de 300 famílias. O presidente chegou em Campo Grande por volta das 9h30 da manhã e seguiu de helicóptero para o assentamento Santa Mônica. Em discurso, o presidente voltou a criticar a CPI da pandemia no Senado e as medidas restritivas dos estados. Bolsonaro disse que essas medidas, assim como a cloroquina, não possuem comprovação científica. Agora se faz uma CPI em Brasília, prezado desembargador Contato, não é para apurar propina na vacina, não. Daí faz uma CPI com aquela composição que puxa a vida para apurar omissões do governo federal. Mas na hora de convocar governadores, ele é contra. E o Crápula ainda diz, essa CPI não é para investigar desvio de recursos. Vocês sofreram muito também com medidas restritivas sem qualquer comprovação científica. Ou tem, Ovando? Não existe comprovação científica de lockdown, não existe. Bolsonaro voltou a falar sobre o voto impresso. Se o Congresso Nacional votar e promulgar uma PEC do voto impresso, teremos voto impresso no ano que vem. Eleições, dali para frente, só com voto impresso. Eu respeito as decisões do Parlamento brasileiro. Os outros poderes também têm que respeitar. A declaração acontece um dia depois da Câmara dos Deputados instalar uma comissão especial para discutir a PEC que trata do tema. A proposta de emenda à Constituição não acaba com a urna eletrônica, mas adiciona a impressão do voto nas eleições, plebiscitos e referendos.
E hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu as urnas eletrônicas que completaram 25 anos nesta semana. E as urnas eletrônicas serviram notadamente para terminar com um passado de fraudes eleitorais que marcavam o processo democrático brasileiro, o processo político brasileiro, desde a República Velha. Não sou censor e, consequentemente, o presidente e qualquer outra pessoa no Brasil pode ter a opinião que quiser. Nós apenas cuidamos de difundir informação correta. A informação correta é a de que a urna é transparente e auditável a cada passo. E, portanto, nós temos mecanismos pelos quais os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal podem estar aqui dentro vendo cada passo. Não há possibilidade no Brasil de se desrespeitar o resultado das eleições. Nós aprendemos as lições da história, estamos consolidando a nossa democracia e precisamos olhar para frente e enfrentar os outros problemas brasileiros. As projeções mais recentes para a economia mundial, para o crescimento da economia mundial, são otimistas. Dizem que o mundo deve fechar aí com uma média de 6% de crescimento. O PIB americano, por exemplo, 6,4%. O PIB chinês, 8,4%. São estimativas do Fundo Monetário Internacional. E a gente vai saber agora com a nossa analista de economia, Salete Lemos, se o Brasil também pode surfar essa onda e crescer também bastante esse ano. Boa noite, Salete. Que onda, né, Mauro? Essa é uma onda que todo mundo quer entrar. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. E olha, o Brasil vai sim ser agraciado e vai surpreender com essa expectativa de um maior crescimento neste ano. O avanço da vacinação, a nova rodada do auxílio emergencial, um novo ciclo de alta nas commodities e o Brasil, aos poucos, vai se preparando para dias melhores. Nas empresas, por exemplo, eu tenho visto projetos de novos investimentos sendo desengavetados com promessa de geração de emprego e recuperação de salários. De acordo com a agência de risco Goldman Sachs, o Brasil cresce 4,5% este ano e não 3,2%. Como projeta o nosso Banco Central. E olha, com preços estabilizados, apesar desse esticão da inflação, a expectativa é que os preços percam força nos próximos meses, com o valor do dólar na casa dos R$ 5,00, R$ 5,20. Vale lembrar que a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 6,00. Nesta semana, verdade, fomos surpreendidos aí pelo aumento do valor nas importações de trigo, que deixaram o nosso pãozinho de cada dia quase 20% mais caro em alguns estados. Reajustes que devem perder força nos próximos meses, também por conta do aumento na taxa de juros, né? Que deixa os financiamentos mais caros e o consumo menos pressionado. Juros devem retomar tendência de alta, podem subir agora no mês de junho de 3,5% para 4,25% ao ano. No mais, um ótimo final de semana a todos e eu volto na próxima sexta. Obrigada, Mauro. Obrigada, Gabi. Obrigada, Salete. E olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o ataque à creche em Santa Catarina. A investigação concluiu que o jovem de 18 anos que invadiu o local e matou 5 pessoas agiu sozinho. O ataque já tinha sido planejado há meses. Ele foi indiciado por 5 homicídios triplamente qualificados e por uma tentativa de homicídio. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas. A intenção dele, num primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham um certo convívio com ele. Ele confessou o crime e ele admitiu que fez todo o planejamento e que agiu sozinho. A polícia ouviu 20 testemunhas e contou com o apoio de agências internacionais e com a Embaixada Americana.
Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que terá 5 dias para oferecer a denúncia à Justiça. O ataque à creche aconteceu no dia 4 de maio. 3 crianças de 1 ano e 2 funcionárias, uma professora e uma agente educativa, morreram. Depois do ataque, o autor desferiu golpe contra si mesmo, mas foi internado e passa bem. Ele está preso no presídio de Chapecó, onde aguarda uma avaliação psicológica. E logo mais, às 11h30 da noite, tem o Rede TV Extreme Fighting. No programa de hoje, você acompanha a luta do brasileiro Alex Silva no peso palha contra o japonês Hiroba Minowa. Alex é um dos poucos atletas a conquistar títulos mundiais em modalidades diferentes. O brasileiro já foi campeão de jiu-jitsu e conquistou o cinturão da categoria no One Championship. Promessa de luta boa. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, boa noite e um ótimo fim de semana para você. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.